Onde você, cristão católico, tira os fundamentos da sua fé? Você sabe? Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o Papo Cristão. Da onde você, cristão católico, tira os fundamentos da sua fé? Da Bíblia? Somente da Bíblia? Se você respondeu que é somente da Bíblia, eu vou dizer que você está errado. Porque quem tira os fundamentos da sua fé somente pela Bíblia, são os nossos irmãos protestantes, nossos irmãos evangélicos. Nós católicos, a nossa doutrina, ela é baseada em 3 pilares. E esses pilares são a tradição, o magistério e a palavra de Deus. O que vem a ser a tradição? Tradição não é a mesma coisa que repetir as coisas como eram antigamente. E fazer aquelas mesmas celebrações como eram antigamente. Isso não é tradição. A tradição da igreja quer dizer a tradição oral. Como assim oral? Tudo que está registrado na Bíblia foi vivido oralmente primeiro. Não tinha um repórter ao lado de Moisés quando ele estava à frente do faraó, anotando tudo que ele disse. Não, essa vivência de fé, ela foi passada oralmente por muitos anos, até que decidiram transcrever. E depois disso escrito, foi perdido, até que foi reencontrado. Então nós temos a tradição oral. Os evangelhos, não tinha um repórter ao lado de Maria quando o anjo apareceu e anunciou a ela. Claro que não. Maria repassou isso oralmente para muitas pessoas, até chegar no Evangelho de Lucas, que foi redigido por escrito. Também a tradição da igreja, ela é marcada pela vivência daquelas pessoas, dos santos padres, que conviveram com os santos que conviveram com Jesus. Os primeiros papas, os primeiros mártires. A partir da tradição, o magistério da igreja, que é o poder que os bispos, os padres têm de, por meio dos concílios, estudarem e, à luz do Espírito Santo, definir o que deve ser ensinado. Então nós temos inúmeros documentos da igreja. O Catecismo da Igreja Católica é um livro do magistério da igreja. As cartas dos papas, as encíclicas, o Concílio Vaticano II, que determina, que mostra os passos da celebração, da liturgia, faz parte do magistério da igreja. Foi o magistério da igreja que, por meio dos concílios, estabeleceu quais são os livros do cânon romano, ou seja, do cânon sagrado, os livros da Bíblia. Foi o magistério da igreja que separou os livros em capítulos e versículos. Então, nós temos a tradição oral, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura. Nós não podemos ficar presos a uma interpretação fundamentalista da palavra de Deus. A gente incorre em muitos erros,
nisso. Por isso que a gente tem o apoio à luz do magistério da igreja. O magistério da igreja nos mostra como viver bem a nossa doutrina. Mas o magistério se apoia na tradição, naquilo, como diria Carlos Mestre, o que nossos pais nos contaram. A doutrina da igreja é muito bela. Você, cristão católico, precisa conhecê-la. Não por meio de pequenos parágrafos postados nas redes sociais, mas por meio da leitura. Pesquise, leia. Leia um pouquinho de cada vez. Você já conheceu, já leu o Catecismo da Igreja Católica? E a Bíblia? Qual é o seu contato com a Bíblia? Você já teve oportunidade de conhecer a obra de alguns dos santos padres? Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena. Eu te convido a conhecer melhor e a amar a doutrina da igreja. Um cristão que conhece a doutrina da igreja fala menos bobagens e fica cada vez mais apaixonado pela Igreja Católica. Até o nosso próximo programa.